Bom dia, amigos. Como estão todos? Mais um dia de trabalho que se inicia. Hoje é dia 1º de abril de 2020 e nós estamos iniciando mais um mês, começando uma nova jornada nessa luta contra os problemas que estamos enfrentando. Esse mês para mim é um mês muito especial, né? Porque eu conheço pessoas, eu amo, não tem aquela passagem, aquela brincadeira no Facebook, eu amo pessoas que nasceram em abril. Pois é, eu amo pessoas que nasceram em abril, inclusive eu, que nasci no dia 15 de abril. Então é um mês especial para mim, é um mês que eu me sinto muito feliz, apesar de não fazer questão de comemorar o meu aniversário com grandes eventos, porque eu acho que a gente precisa de alguns anos para cá, há um bom tempo, mais de 20 anos talvez, eu penso que nós temos que comemorar a vida diariamente, né? Então, o nosso aniversário, ele acontece a cada dia que nós acordamos de manhã com saúde, com oportunidades, com perspectivas. Isso é o nosso aniversário, é o nosso presente diário que a vida nos oferta, a oportunidade de estarmos vivos, com saúde. Então, a data do aniversário da gente é só mais uma data, mas é importante que nós tenhamos um momento de reflexão no momento do nosso aniversário. É mais um ciclo que se inicia, o nosso ano se inicia, né, digamos assim, um novo ano se inicia com o nosso aniversário, com a data do nosso nascimento. Eu quero cumprimentar a minha madrinha, minha tia Regina, que fez aniversário ontem, a minha amiga Carmen, minha vizinha aqui do lado, quase que de porta, que também faz aniversário hoje, e os aniversariantes do mês de abril recebam meu carinho, meu abraço. Bom, hoje a gente vai fazer um trabalho sempre similar ao que a gente tem feito normalmente, diariamente, nessa nossa conversa fraterna online. Mas hoje eu vou modificar um pouquinho, eu só estou comentando com vocês, esperando o pessoal entrar, para que a gente possa trabalhar junto aí as nossas reflexões a partir da leitura que eu vou fazer. Mas hoje eu vou mudar um pouquinho o formato, porque geralmente a gente lê, eu abro aleatoriamente um livro de reflexões, né? Hoje eu já abri o livro de reflexões mais cedo, porque eu tive o insight de falar com vocês um pouquinho sobre a nossa crise atual por um viés mais filosófico. Hoje a gente vai falar sobre um viés um pouco mais filosófico. Márcia Rodrigues, é de 4 de abril, parabéns Márcia, para você antecipado também, um beijo. É muito bom ser ariano, né? Eu adoro. Então, meus amigos, há controvérsias quanto a isso, mas eu particularmente acho que o povo de Ares é sensacional, sem falsa modéstia. Então nós hoje vamos fazer uma conversa, vamos ter uma reflexão fraterna, uma conversa fraterna com um viés um pouco mais filosófico, sobre o que a gente está vivendo, sobre esse momento pandêmico, sobre o que a gente pode esperar no futuro do que a gente está efetivamente sofrendo nesse momento. Por que nós estamos vivendo isso? Como é que a gente pode enfrentar essa questão aí para encontrarmos uma resposta para o futuro que seja otimista, né? Inclusive eu vou encerrar a nossa reflexão, o nosso trabalho de hoje com uma reflexão da minha tia Neide, que está também online aqui. Bom dia, tia. Ela fez uma manifestação muito inspirada no Facebook hoje, eu achei muito apropriado, e eu vou também inclusive ler para vocês quando a gente for terminar aqui a nossa conversa, a nossa transmissão. Então, meus amigos, eu vou tentar fazer hoje um viés, como eu falei anteriormente, uma reflexão por um viés mais filosófico. Nós estamos passando por problemas difíceis, nós estamos vendo nossos governos estadual, municipal e federal se batendo de frente, tentando encontrar uma coesão entre eles, mas nós percebemos claramente que essa coesão ainda não aconteceu por conta do ego de cada um. Todo mundo quer ser o pai da vitória contra o vírus coronavírus, para poder se consagrar, né, no mundo como o salvador da pátria, como um herói que lamentavelmente o brasileiro ainda precisa.
nós ainda temos, infelizmente, essa necessidade vil, nociva, de termos heróis. Precisamos amadurecer. Meus heróis morreram de overdose, dizia o poeta Cazuza na década de 80, e precisamos entender que não temos que adorar os homens, né? Não temos que ter heróis, super-homem, é tudo ficção científica. Mas vamos lá, 5 minutos passados, já podemos começar a nossa reflexão. Quem entrou, agora a gente vai trabalhar junto aí. Meus amigos, eu não vou abrir aleatoriamente o livro hoje, mas eu quero apresentar mais um livro a vocês. Esse livro aqui chama-se Caminho, Verdade e Vida. Também é psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel e tem o mesmo formato do livro Pão Nosso, do livro Vinha de Luz, que a gente vem estudando, trabalhando ao longo das nossas lives. O que acontece? Para vocês terem uma ideia, existem alguns livros desse formato. É o Vinha de Luz, o Pão Nosso, é o Caminho, Verdade e Vida, o Fonte Viva. São livros que Emmanuel enviou mensagens através de Chico Xavier, pela psicografia de Chico Xavier, né? Então ele sempre extrai um trecho do Evangelho ou do Velho Testamento, raramente, mas existe um ou outro, e depois Emmanuel faz uma reflexão sobre aquele tema, aquele texto evangélico, aquele texto da Bíblia, ok? Esse aqui não é diferente. A única diferença hoje é que eu não vou abrir aleatoriamente. Eu parei um pouco antes de começar essa nossa transmissão, fiz uma reflexão, desculpa, e abri já uma página para saber, inclusive, se eu deveria seguir o viés filosófico que eu pretendo seguir na nossa conversa hoje. E eu creio que eu deva seguir esse viés filosófico, porque a mensagem que eu recebi é muito interessante, de muita esperança, paz, amor e fé. Vamos lá. Então nós vamos ler a lição, capítulo número 95 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o tema da lição, o tema desse capítulo é o amigo oculto. E a palavra evangélica é: mas os olhos deles estavam como fechados, para que o não conhecessem. Essas palavras estão no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 16. Vou repetir a palavra evangélica. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E o que Emmanuel fala conosco a respeito dessa simples frase? Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. O homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino, sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal das contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confrontadora. Somente ao termo da viagem, sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces.
Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Meus amigos, nós estamos vivendo um momento de extrema insegurança a respeito do futuro. Nunca, creio eu, que a minha geração, as gerações um pouquinho à minha frente e as gerações anteriores à minha, que estejam ainda encarnadas, como por exemplo a minha própria avó, que tem 96 anos, tenham vivido tamanha crise de insegurança no futuro, como nós estamos vivendo neste momento do nosso planeta. Minha avó tem 96 anos, é de 1924, portanto, ela é pós-guerra. Ela viveu a Segunda Guerra, né? Foi 1940 e alguma coisa. E me parece que então ela pode ter até realmente sofrido consequências gravosas e inseguranças de um futuro. Agora, quem vem da década de 50 para cá, 60, possivelmente nunca viveu uma crise, uma insegurança tamanha com relação ao futuro, como nós estamos vivendo. Nessa mensagem, Emmanuel está nos convocando a refletir a respeito da fé e da esperança. A respeito, aí é que vem a questão da nossa reflexão filosófica, a respeito de nós vermos efetivamente o que está acontecendo, descortinando as verdades espirituais do momento em que vivemos. Por que estamos vivendo esta crise pandêmica tão assoladora no nosso planeta? Por que isso está acontecendo? Qual será a função disso, a finalidade disso, o resultado disso, o porquê? Se tudo nessa vida eu quero crer que aconteça, porque tem que acontecer, que seja para o nosso adiantamento, para o meu adiantamento, o seu, o nosso, por que eu estou vivendo isso? Certamente, então, é porque no futuro isso vai ser bom? Como pode o mal se transformar em algo de bom? Essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Os que são cristãos aqui, os que são cristãos, porque eu quero dizer assim, porque nós pretendemos sempre fazer um diálogo interreligioso. Então a nossa intenção não é falar só para os cristãos, é para falar para toda a gente que queira nos ouvir e queira participar, trazendo inclusive seus conhecimentos afetos a outras religiões, a outras doutrinas, que serão muito bem-vindos, certo? Mas eu vou falar primeiramente sobre os cristãos em razão do que nós lemos aqui agora. Quem é cristão e já estudou um pouquinho os evangelhos, sabe que no momento do Calvário de Jesus, os seus apóstolos fugiram com medo do que estava acontecendo, com medo de serem também aprisionados e martirizados. Somente quem ficou ao lado de Jesus e acompanhou até o fim foi a sua mãe, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, que é a Maria Madalena, e o apóstolo amado, que ele chamava de meu apóstolo amado, que é o João Evangelista. Somente esses acompanharam Jesus até o fim do seu Calvário. Os demais todos fugiram amedrontados. Inclusive Pedro negou Jesus 3 vezes, como está definido lá e como Jesus havia previsto. Passado o período do Calvário, sobrevindo a desencarnação, a morte de Jesus, após o 3º dia, ele ressuscita. E alguns de vocês devem saber que quando os apóstolos estavam a caminho de Emaús, na estrada, o mestre apareceu para eles. Só que apareceu na forma de um mendigo, de um homem desconhecido, de um ser comum. Entretanto, se juntou ao bando, ao grupo de homens que estava caminhando, e começaram a conversar. E este homem simples, de aparência completamente simplória,
trouxe mensagens muito importantes. Na verdade, ele era Jesus disfarçado. E os nossos queridos apóstolos, que hoje são santos, são espíritos tão iluminados, naquele momento não perceberam a presença do Mestre, não tiveram olhos de ver. Tamanho era o seu medo, tamanho era o seu desespero a respeito do que estava acontecendo naquele momento. Não podemos julgar, porque não vivemos aquele momento. A intenção dessa reflexão não é de julgar, é contar a história. Então eles vão seguindo juntos, e esse homem, que é Jesus, disfarçado, se junta a esse bando, a esse grupo de apóstolos, e segue com eles. Quando eles chegam numa hospedaria, ele é convidado para participar de uma ceia junto com esses irmãos, porque ele estava levando conversas, um assunto muito elevado no aspecto moral e evangélico. E aí é que vem o grande barato da história. Nesse momento que todos estão sentados à mesa, esse homem simples que está disfarçado, que é o mestre, ele pega o pão e o corta, né? Ele divide o pão da mesma maneira, repetindo o ato da última ceia. E somente nesse momento lindo que os apóstolos percebem que aquele homem é Jesus de Nazaré, que está no meio deles, levando a mensagem de esperança, de fé, de amor, de paz, de confiança no futuro, provando para eles que o Espírito é imortal, provando para eles que está vivo e entre eles, como ele havia prometido, que jamais ele iria deixar de estar conosco até o fim dos tempos, e que jamais ele perderia uma de suas ovelhas. Então, nesse momento, Jesus se apresenta novamente para os apóstolos. É o momento em que todos eles percebem que Jesus está vivo, o reconhecem e descobrem ali a verdadeira força da vida. Ou seja, meus amigos, é no momento da dor que a gente vai aprender, que a gente vai poder efetivamente dar o nosso testemunho sobre o que está acontecendo, sobre a vida e a nossa fé e a nossa esperança. Nós estamos vivendo momentos difíceis, assoladores. Eu quero crer, sem ser pessimista, que o mundo vai precisar de minimamente 2 anos para poder se recuperar economicamente, psicologicamente até, dessa crise que nós estamos iniciando o enfrentamento nesse momento. Portanto, não adianta você querer sair correndo de casa para trabalhar esse mês ou essa semana, porque a crise vai assolar toda a humanidade terrestre, porque é necessário que isso aconteça para que nós hoje vivendo nesse planeta, e aqueles que já partiram, mas que estão acompanhando da esfera espiritual o que nós estamos vivendo, possamos todos perceber o que está acontecendo e alterar as nossas vibrações, o nosso comportamento diante da vida. Meus amigos, uma frase que foi compartilhada hoje pelo meu irmão, meu amigo Daniel Sampaio. Por acaso ele é também meu mestre de Reiki. Ele hoje nós não professamos a mesma religião. Esse meu irmão Daniel, ele é candomblecista. Ele é pai de santo e ele tem as reflexões dele também filosóficas muito fortes, porque ele é muito estudioso. Olha a frase que ele colocou no Facebook hoje. Não podemos voltar ao normal, porque o normal era exatamente o problema. Precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários, mais humanos. Essa mensagem está no Facebook, eu vou compartilhar daqui a pouco. Eu acho que eu já até compartilhei na minha página. Essa é a questão. Essa é a reflexão. Não dá para voltar à normalidade nunca mais. Nenhum de nós aqui agora vai ser a mesma pessoa que foi antes de iniciar esse processo. Porque mudou muita coisa na vida da gente. Os medos, as angústias. Nós estamos enfrentando situações que não enfrentávamos no passado. Brevemente, mães e pais estão se reunindo com seus filhos novamente. Estão necessitando conviver nos lares dos filhos. As coisas se inverteram. Antes éramos nós que vivíamos na casa dos nossos pais. Agora os nossos pais estão indo para as nossas casas, para os nossos lares. Nós estamos tendo que rever as nossas atitudes. Estamos tendo que novamente conviver com pessoas que não convivíamos há anos.
Eu tenho amigos mais velhos do que eu que estão na casa dos filhos e estão amando esse contato, porém é um contato complexo, porque precisam entender, aqueles que conseguem compreender que isso é um processo de cura da alma, de cura espiritual, de cura emocional, estão levando isso como uma terapia, um processo terapêutico que vai promover a cura, que vai promover o adiantamento, o progresso emocional de todos nós. Então, o que nós precisamos entender de uma vez por todas é que essa crise que nós estamos enfrentando nesse momento é necessária, porque nós provocamos essa situação ao longo dos anos com as nossas atitudes equivocadas. Quantas guimbas de cigarro são jogadas no chão, quantas garrafas plásticas são jogadas nos bueiros e nos mares, quanto comportamento absurdamente irracional o homem vem tendo pela falta de educação, pelo desinteresse em aprender, pela ganância, a ganância financeira. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se capta, pelo amor de Deus, os gentios há 2020 anos já agiam assim. Jesus, quando veio ao mundo, mostrou para todos nós que esse comportamento não é o comportamento adequado. Precisamos buscar os verdadeiros tesouros, que são os tesouros da alma, que são as virtudes, que são os bons sentimentos. Precisamos alimentar a nossa alma como alimentamos o nosso corpo. E, no entanto, nós vínhamos, a humanidade terrestre caminhava num processo desenfreado, esse é o termo, um processo desenfreado de progresso material sem parar para pensar no progresso moral. Lamentavelmente, essa enxurrada que nos conduz, ela leva até aqueles que também não pensavam assim. A grande maioria, eu não digo que todos já pensassem assim, mas a grande maioria estava refletindo, estava totalmente focada, tão somente focada na esfera material, esquecendo das verdadeiras virtudes, das verdadeiros tesouros da vida, que são as nossas virtudes, nossos sentimentos positivos em favor de nós mesmos e do próximo. Acabou. Essa pandemia que se instalou no mundo no século 21, em pleno ano de 2020, veio para que nós possamos dar um break, uma parada nesse processo desenfreado de viver. Vamos falar sobre Bauman, quem não conhece, um filósofo contemporâneo que fala sobre, ele criou um termo interessante, os sentimentos líquidos, os relacionamentos líquidos. Procurem saber sobre isso, que vocês vão entender o que eu estou falando. As pessoas agora estão se relacionando de maneira tão superficial, tão líquida, que os sentimentos verdadeiros ficaram para trás, não são mais importantes. As verdadeiras necessidades do espírito. Então essa crise, efetivamente, hoje eu quero falar sobre isso. Essa crise não é uma crise financeira, é uma crise moral, é uma crise existencial. Por isso que eu falei que a gente vai trabalhar hoje com um viés mais filosófico, porque eu vou deixar essa reflexão para todos nós aqui hoje. Eu vi também aqui no Facebook, não conferi ainda, mas estão atribuindo ao Papa Francisco uma frase que ele diz: como é que vocês querem um mundo saudável se vocês não são saudáveis? Como é que eu quero um mundo saudável se eu não estou saudável? É isso. Para que eu possa viver numa casa saudável, num lar saudável, psiquicamente, eu preciso estar saudável internamente, porque eu é que vou criar a psicosfera desse ambiente. Meus irmãos, isso é uma questão tão natural. Não dá para você pegar um pano de prato sujo para limpar um prato limpo. Para você limpar, você primeiro tem que lavar o prato. Você lavou o prato, a água tem que estar limpa para você lavar e com sabão. Depois que você lavou aquele prato, você tem que enxugar com um pano limpo. Porque nesse processo de lavagem desse prato, qualquer fase da lavagem do prato que estiver com sujeira, vai contaminar o prato novamente. Todo o esforço que eu fiz para lavar aquele prato, se a minha mão está suja, se a água está suja,
Não tem jeito, eu vou lavar o prato com água suja, ele vai permanecer sujo. Agora, se a água está limpa, a esponja está limpa, depois o pano de prato que vai lavar, que vai secar esse prato está limpo, eu alcancei o meu intento, que foi lavar um prato e deixá-lo permanecendo limpo. Então esse é todo um processo, e a nossa vida também é esse processo mental que a gente precisa exercitar, começando da nossa cabeça, do nosso interior, o microcosmo. O macrocosmo, que é o mundo externo, ele só vai estar efetivamente equilibrado quando o microcosmo de cada um de nós estiver assim também. Então, vamos aproveitar esse momento que nós estamos dentro das nossas casas e olhar para o lado, refletir, repensar, primeiro pensar em nós, nos conhecermos novamente, voltarmos a nós mesmos. Quando a gente fala levar os pensamentos a Deus, não é botar o pensamento nas alturas, não. Elevar os pensamentos a Deus é fazer uma introspecção. Quando Jesus de Nazaré fala nos seus evangelhos que se você quiser falar com Deus, vá para o recesso do seu quarto e se tranque lá e fale com Deus, ele quer dizer que você tem que fazer uma introspecção, você tem que entrar em você mesmo para você poder fazer uma reflexão, porque Deus está aqui dentro de mim. Eu não preciso ir lá fora procurar Deus na igreja, no templo, no centro espírita. Deus está dentro de mim e eu posso alcançá-lo a hora que eu bem entender, contanto que eu efetivamente esteja capacitado a isso. De que maneira? Procurando exercer o meu equilíbrio, a minha saúde mental, as minhas boas ações, a minha conduta no bem, evitar os sentimentos negativos, pesados, que me tirem o meu equilíbrio, evitar as palavras nocivas, que sejam de baixo teor, de baixo calão, que possam baixar a minha vibração. Os bons espíritos, os irmãos evoluídos e elevados, eles não se comprazem com esse tipo de mensagem, de palavreado. Até o palavreado que a gente utiliza no dia a dia faz a diferença no nosso campo mental. Se você é uma pessoa que fala muito palavrão, se você é uma pessoa que pensa muita besteira, coisas pesadas, você vai atrair para você, através da sua antena psíquica, irmãos desencarnados que efetivamente se comprazam com esse tipo de pensamento, de sensação. Precisamos limpar o nosso campo mental. Então esse momento que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia, filosoficamente falando, é um momento espiritual também, é um momento emocional. Eu quero lembrar vocês aqui agora dos hábitos dos índios. Algumas pessoas aqui sabem que eu fiz uma pós-graduação em 2018/2019 na Faculdade São Bento sobre ciências da religião. Então, ali naquele estudo que eu fiz de 18 meses, eu tive a oportunidade de ter acesso a várias religiões, tanto cristãs como também que não sejam cristãs. Muitas antigas, de civilizações clássicas, como outras atuais, inclusive, que são clássicas, mas que permanecem na atualidade. Como, por exemplo, a religiosidade dos índios. Olha que interessante. Que as pessoas chamam de não civilizados, os juridicamente considerados silvícolas, vocês já devem ter ouvido esse termo, o silvícola, né? Que seriam, em tese, aquele povo, aquela sociedade que não é civilizada, como a do branco, como a nossa, a dos homens que estão nas cidades, né? Mas é muito interessante, porque os silvícolas, eles têm hábitos, inclusive, muito mais civilizados do que o nosso. Porque sabe o que acontece? Sabe qual é a grande diferença entre os índios e os homens, por exemplo? E olha só que interessante, estudar religião não significa, as pessoas confundem religião. O que é estudar religião? Estudar religião é estudar sociologia, é estudar antropologia, é estudar filosofia. Sabe por quê? Porque a gente só vai descobrir, só vai compreender um comportamento religioso de um povo se nós compreendermos como aquele povo vivia, qual era a perspectiva daquele povo. Precisamos ter um olhar histórico daquele povo. Eu não posso estudar filosofia da era medieval com a cabeça do homem do século XXI.
eu preciso estudar filosofia medieval, religião na época medieval, se eu tiver uma lente do homem daquele período histórico. Aí é que vem o historiador. Então, para você estudar religião, você tem que ser um pouco historiador, um pouco sociólogo, um pouco antropólogo, um pouco filósofo. E é riquíssimo por causa disso. Essas são as ferramentas que nos conduzem ao estudo das religiões, certo? Então, quando eu disser para vocês que eu estudei religião, eu não estudei religião, não estudei teologia. Teologia é uma coisa. Estudo das religiões, ciências da religião ou das religiões é outra cadeira. É outra coisa, muito mais ampla. Porque eu não vou estudar só o cristianismo, só as religiões cristãs. Porque teologia estuda as religiões cristãs. Eu estudei ciências das religiões, portanto, as ciências que conduzem ao conhecimento das religiões. Então eu estudei religiões indígenas, brasileiras inclusive. E no decorrer desse estudo, nós começamos a ter acesso ao comportamento do indígena, certo? E aí, qual é a explicação que a gente tem, aí onde eu quero chegar, na questão filosófica do momento em que vivemos? Qual é a explicação que a gente tem do índio viver de uma maneira como ele vive e nós acharmos que a maneira que ele vive é uma maneira não civilizada? Sabe qual é um dos primeiros princípios dos índios? Um dos primeiros princípios dos índios é que a casa dele não é o apartamento que eu estou agora preso. A minha casa é o planeta Terra. Então eu não posso jogar lixo na esquina, porque ali é minha casa. Eu não posso jogar lixo nos rios, porque o rio é minha casa. Eu não posso contaminar os mares, porque os mares são a minha casa. Então eu tenho que pegar o lixo que eu produzo e fazer com que ele não seja nocivo para o planeta. Tem coisa mais civilizada do que isso? Se tiver, me digam, porque eu não sei dizer. E nós estamos hoje vivendo essa crise pandêmica justamente para que nós entendamos, nós, civilizados, entre aspas, compreendamos que necessitamos respeitar o planeta como um todo. Respeitar a natureza como um todo. Compreender que todo o planeta Terra é a nossa casa, é a nossa morada, não é meu apartamento. Porque o brasileiro, por exemplo, tem o hábito de jogar o lixo dele de porta para fora, ele taca o lixo em qualquer lugar. O europeu não. O europeu é responsável pelo lixo dele. Em muitos países da Europa, você não pode pegar o seu lixo e jogar na esquina de qualquer maneira. Existe uma maneira de você descartar o lixo. E essa maneira tem uma legislação que determina, mas só que nós ainda estamos a caminho. Então precisamos já começar a refletir sobre isso e ter responsabilidade com o nosso lixo. Olha o que eu peço a vocês, o que eu convoco vocês nesse momento, meus irmãos. Tenhamos responsabilidade com o nosso lixo. Vamos embalar o lixo de maneira adequada, separar o que é orgânico e inorgânico para poder ter reciclagem, contribuir com os órgãos governamentais no escopo de termos um lixo mais saudável, que possa ser mais aproveitável e assim menos nocivo ao nosso planeta. Nós estamos sendo convocados nesse momento a um comportamento social. Nós estamos agora confinados nos nossos apartamentos, com nossos filhos que já saíram de casa há mais de 20 anos. Eu tenho amigos que não moram com os filhos há 20 anos, há 10 anos, e estão convivendo, reaprendendo, repaginando, estão amando. Eu estou vendo, hoje eu vi uma reportagem aqui na televisão, não vou falar o canal para não ficar dando propaganda para ninguém, mas de casais que estão em casa, trabalhando juntos nas tarefas do lar. Homens de 20, 30 anos, quase 35 anos, ligando para a mãe para perguntar como é que faz comida. Porque a mãe não ensinou, porque uma sociedade paternalista, né, onde o homem é o provedor. Olha só, século 21, eu estou falando do macho provedor ainda, agora vocês veem, o macho alfa, olha que loucura. O homem sai de casa com 28 anos de idade, 30 para casar, não sabe fritar um ovo.
Aí o que acontece? A vida faz com ele, coloca ele dentro de casa com a mulher do século XXI, que não é empregada dele, e que diz, meu amor, vamos aprender a cozinhar juntos, porque eu também não sei. Boa! E aí as pessoas estão aprendendo nas coisas pequenas da vida, simples da vida, a compartilhar espaços, a compartilhar momentos, a compartilhar comportamentos, a respeitar o próximo. Isso é fabuloso. Olha quanta coisa de boa nós podemos extrair desse momento em que estamos vivendo. Por isso que a nossa reflexão hoje é filosófica. Vamos procurar, eu convoco todos que queiram nesse momento, a refletir a respeito das novas formas de relacionamento que teremos daqui para frente. Não vamos conseguir ser as mesmas pessoas do passado, e tomara que assim seja, porque o homem do passado, cara, não estava dando muito certo. Não tem aquela postagem, aquele meme que vem no Facebook, que vem aquela linhagem de homem que vai evoluindo. Aí vem de lá da frente, o Homo sapiens fala assim, opa, volta, que deu tudo errado. E aí eles vão voltando. É mais ou menos isso. Não é isso, porque a gente sabe que a sociedade não regride. Tudo que nós progredimos permanece conosco. Isso é uma brincadeira, é uma alusão a alguns comportamentos. Por quê? Porque nós estamos ainda num estágio de evolução em que muita gente... Na verdade, o que acontece? No mundo de provas e expiações, há espíritos inferiores, que ainda são mais primitivos, e há espíritos evoluídos, até missionários, que estão aqui para impulsionar o planeta, essa civilização, essa sociedade ao progresso. Por isso que a gente vê muita gente tendo problemas, muita gente com comportamentos vis, comportamentos indesejáveis, comportamentos que nós jamais poderíamos ter, mas essas pessoas estão conosco para que justamente possam ter a oportunidade de progresso. Elas têm o direito a tentar, mesmo que errando. Hora chegará em que elas vão acertar. Por isso que há criminosos. Essas pessoas que ainda estão cometendo erros, crimes, falhas, egoísmo. A gente fala também de muita coisa. Vamos pensar nas coisas que a gente também passa, que a gente vê e que a gente sente. Egoísmo, vaidade, orgulho, né? Intolerância. Meu Deus! Intolerância religiosa, que isso, meus irmãos? Século XXI, eu não tenho direito de pensar o que eu quiser, eu não estou te prejudicando. Sabe, olha o momento de reflexão sobre tudo isso. Vamos pensar que esse momento, essa crise pandêmica que nos assolou e que nos colocou confinados dentro de casa, é como um pai zeloso, porém enérgico, que pega o seu filho que está fazendo coisa errada direto no colégio e bota de castigo com a cara na parede. Estamos todos de castigo com a cara na parede para refletirmos a respeito da nossa vida, do nosso comportamento, do que estamos fazendo com as nossas vidas, com o planeta. São 7 bilhões de pessoas encarnadas nesse planeta, muitas delas fazendo coisa errada, jogando garrafa de água mineral pela janela do carro na estrada, brigando, xingando, se amontoando, fazendo coisas erradas, que infelizmente estão causando um dano irreparável quase ao planeta, porque se continuasse assim ia dar problema mesmo, porque o que a gente vê aí de notícia de tartaruga que morre porque comeu coisas que não poderia comer, meus irmãos, eu moro aqui na Glória, eu caminhei outro dia pelo aterro do Flamengo e fui ali na Marina da Glória. O mar está mais claro, a Baía da Guanabara está começando a respirar, só pelo fato de estarmos confinados dentro de casa, reduzindo a poluição. Eu me excedi um pouco, eu poderia falar muito mais, tem todo um viés filosófico muito amplo para a gente poder desenvolver sobre esse tema, mas vai ficar muito cansativa essa nossa transmissão. Então esse live fica por aqui nesse aspecto. Então a reflexão de hoje é essa: vamos pensar qual é a função dessa crise, qual é a finalidade, o que ela vai trazer de progresso para a humanidade daqui a 1 ano ou 2.
Tomara que estejamos aqui encarnados para poder viver a boa nova dessa história toda. Jesus colocou nessa mensagem que ele deu hoje aqui, que Emmanuel nos passa, que na hora do Calvário todo mundo se desespera. Estamos vivendo o Calvário. Estamos no momento da dor. Mas Jesus provou para todos nós que ele venceu a morte, porque o corpo pereceu e ele ressuscitou. E nós também podemos vencer essa crise. Olha a mensagem evangélica que veio para nós hoje, esperança no porvir, mas é um porvir que a gente precisa passar pelo nosso Calvário. Jesus falou para várias pessoas no decorrer do apostolado dele, que quiseram segui-lo, o que ele dizia? Pegue a sua cruz e me siga. Ele não carregou, ele não decidiu, ele não disse que ia carregar a cruz de ninguém. Coloque a sua cruz, pegue a sua cruz e me siga. Nós estamos agora carregando a nossa cruz, por conta dos nossos atos. Se não foram nossos, foram dos nossos irmãos, tios, primos, sobrinhos, né, avós, bisavós, não interessa. Estamos numa humanidade todos interligados. Estamos hoje vivendo, carregando a nossa cruz. Quando terminar esse Calvário, ele deixou essa mensagem aqui hoje pra gente. Quando esse Calvário terminar, virá a bonança. Depois da tempestade no mar, sempre tem a bonança. Vamos esperar essa bonança, vamos acreditar nessa bonança, vamos vibrar essa bonança, vamos nos transformar para que possamos ser merecedores desse mundo melhor, que vai se afigurar num futuro próximo após a pandemia da Covid-19. As dicas de hoje são, deixa eu ver aqui, 3 filmes. Ó, Daniela Rion, minha amigona, minha irmã de santo, lá de Sepetiba, minha amada querida, deu uma dica, junto com a Tânia, minha filhada, também deu uma dica. Elas duas deram uma dica de filme, O Milagre da Fé e A Cabana. São 2 filmes maravilhosos. O Milagre da Fé eu não me lembro de ter assistido, mas A Cabana eu assisti e é incrível. Eu sugiro que todos assistam esse filme, é maravilhoso. É um diálogo de um homem que sofre a filha dele, pequenininha, de 6 ou 8 anos, some, ela é estuprada e assassinada. E ele vai buscar uma resposta com Deus. E Deus vem no formato de uma mulher negra, uma gorda negra, com muita sabedoria. E que ele começa um conflito pessoal com essa relação dele com Deus. Na minha opinião, eu vou fazer um spoilerzinho rápido porque não tem como não fazer. O ápice do filme é quando ele chega para Deus e fala: você tem que castigar aquele cara que matou a minha filha. Aí Deus chega para ele e fala: meu querido, ele também é meu filho. Ele errou, ele precisa pagar pelo erro dele, mas eu não posso destruí-lo, porque ele também é meu filho. Olha que reflexão. Nesse momento, quando eu assisti esse filme, eu chorei muito, porque isso descortina uma perspectiva, uma possibilidade de reflexão muito profunda. Deus não quer a morte do pecador, ele quer o fim do pecado. Vocês entendem isso? Vale a pena ver esse filme. Daniela, um beijo. Tô te vendo aí, cheio de coraçõezinhos. Te amo, minha irmã. Vamos lá. Mãos Talentosas. Indicação da minha amiga e afilhada de casamento, Tânia. Então vamos assistir o filme O Milagre da Fé, A Cabana e Mãos Talentosas. Vale a pena. Para encerrar, eu vou ler aqui a reflexão da minha tia amada, minha tia-mãe, irmã da minha mãe, tia Neide, que tem uma participação na minha vida muito intensa desde quando eu nascia. Eu costumo dizer que, inclusive, eu me espelhei na profissão que eu escolhi, me espelhei nela, que é advogada também. E hoje ela fez uma reflexão muito bonita, via Facebook, ela escreve bem, ela fala bem, e eu vou ler para vocês, para que nós possamos encerrar essa nossa live, que já está um pouquinho extensa. Só um momentinho, deixa eu achar aqui a minha tia no Facebook, Neide Mentzingen. Eu não sei se ela está nos assistindo aí, se não tiver, não tem problema. E se tiver, um beijo no seu coração, tia. Minha prima Elaine, filha dela, está assistindo, já vi aqui. Então vamos lá. Hoje eu fui surpreendido de manhã
com uma mensagem do meu irmão Daniel, também irmão de santo, também meu mestre de Reiki, e que ele mandou para mim uma psicofonia de Dr. Bezerra de Menezes, linda, sobre o progresso da humanidade, sobre o momento em que vivemos, sobre essa reflexão filosófica que inclusive me inspirou também para eu poder estar falando com vocês. E logo em seguida, como nada é por acaso, e quando a gente está focado no trabalho que a gente vai fazer, tudo vai acontecendo para que a gente possa encontrar elementos para poder levar a mensagem. A minha tia Neide iniciou o dia dela, há 2 horas ela colocou a seguinte mensagem no Facebook: amanhece mais um dia, e diante do mês que se inicia, com ele devemos renovar, agora mais do que nunca, nossas esperanças de dias melhores, prósperos e saudáveis. Antes de tudo, é preciso acreditar que a prosperidade está dentro de nós. Como? Cultivando sempre pensamentos positivos, acreditando que é a nossa mente a arquiteta desse canal positivo e nossa principal aliada. Olhem nisso. Quando deixando que ela crie e amplie a vastidão dos horizontes, nunca esquecendo que, mesmo com toda nossa positividade, existem limites a serem respeitados. Vou repetir essa frase. Cultivando sempre, como devemos acreditar na prosperidade? Cultivando sempre pensamentos positivos, acreditando que é a nossa mente a arquiteta desse canal positivo e nossa principal aliada, quando deixando que ela crie e amplie a vastidão dos horizontes, nunca esquecendo que, mesmo com toda a nossa positividade, existem limites a serem respeitados. É necessário não deixar que o pessimismo e a falta de autoestima criem barreiras, porque tudo será possível desde que acreditemos, desde que nós reconheçamos que somos merecedores daquilo que desejamos. Que português, hein? Quando cremos nisto, todo o universo conspira para que nossa crença se concretize. Nunca esqueçamos de que nosso modo de viver reflete aquilo que somos e pensamos. Nunca esqueçamos de que o nosso modo de viver reflete aquilo que somos e pensamos. Os índios. Sintamo-nos vencedores e agiremos como vencedores. Sintamo-nos cercados de abundância e atrairemos saúde, abundância e prosperidade. Acredite, nós criamos nosso destino através de nossos pensamentos e atitudes. Sim, nós podemos ser felizes. Para isso, basta que tenhamos fé e acreditemos sempre. E acreditemos sempre. Acredite, nós criamos nosso destino através de nossos pensamentos e atitudes. Sim, nós podemos ser felizes e para isso basta que tenhamos fé e acreditemos sempre. Um dia de muita paz e luz para todos. Eu vou encerrar nossa transmissão com essa mensagem, falando pouco, porque ela já disse tudo o que eu gostaria de dizer, desejando a todos vocês que nós possamos hoje refletir filosoficamente sobre o que estamos vivendo e buscar extrair das nossas dificuldades de hoje um alvorecer, ou alvorecer de uma nova era. Tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.